O que se entende por falta de conformidade? Oi! Você já deu like? Ainda não? Eu vou esperar um pouquinho. Pronto? Já deu like? Então agora é só você se inscrever no canal. Ative o sininho, tem vídeo toda semana. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Estamos novamente aqui para a nossa aula. Vamos fazer uma oração e pedir que o Senhor nos abençoe? Feche os seus olhos. Senhor, te agradecemos por esta aula que vem a acrescentar na nossa vida, nos dar o crescimento espiritual, baseado na Tua Palavra, que é maravilhosa e eficaz. Em nome de Jesus, amém. Então, crianças, estamos na nossa unidade 5 sobre o pecado. E a nossa pergunta anterior foi: o que é o pecado? Pecado é qualquer falta de conformidade ou transgressão da lei de Deus. Vamos estar lendo os nossos textos de hoje? Romanos 5,12 diz assim: portanto, assim como um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E também o outro texto, 1 João 3,4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, crianças, nós já iniciamos a unidade 5 sobre o pecado, dos nossos estudos do Breve Catecismo. Hoje a pergunta é a de número 30. E a pergunta é: o que se entende por falta de conformidade? E a resposta é: não ser e não fazer o que Deus exige. Crianças, a falta de conformidade é pecado. E a nossa resposta já responde que esta falta de conformidade é não ser e não fazer o que Deus exige. Crianças, falamos na aula anterior algo que atrapalhou o mundo maravilhoso e perfeito. Vocês se lembram? O mundo, crianças, era maravilhoso e perfeito, mas teve algo que atrapalhou. O que é? Lembram? Isso, o pecado. O pecado atrapalhou o mundo perfeito de Deus. O mundo que era maravilhoso. Esse mundo ficou triste e doente. Através de um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo. E pelo pecado a morte. E assim também passou a morte para todos os homens, e por isso todos pecaram. Romanos 5,12, o texto que lemos na aula passada e estamos relembrando hoje. Foi por um só homem, Adão, que era o nosso representante. Eles estavam no jardim, Adão e Eva, e eles foram tentados pela serpente astuta. Deus havia falado para eles não comerem do fruto, mas Eva caiu em tentação e deu também ao seu esposo. Adão também comeu do fruto proibido. Eva e Adão comeram do fruto proibido e eles pecaram contra Deus. Eles agiram com falta de conformidade com o que Deus ordenava. Vimos então, crianças, na nossa pergunta de hoje, o que é falta de conformidade? É não ser e não fazer o que Deus exige. Adão, ele era santo e feliz e ele fez conforme a vontade dele, conforme o seu desejo. E eles caíram e eles pecaram. Então, crianças, como podemos entender a falta de conformidade? É aquela resposta que já demos.
não ser e não fazer o que Deus ordena. Então, o pecado entrou no mundo e fez separação entre Deus e os homens. Eles agiram com falta de conformidade. Eles não fizeram o que Deus exigiu, o que Deus esperava deles. E eles desobedeceram. Este foi o pecado original, a desobediência a Deus. Eles não fizeram o que Deus pediu, o que Deus exigiu e pecaram. Assim que pecaram, crianças, os seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Pegaram as folhas das figueiras e tamparam os seus corpos. E fugiram de Deus quando ouviram a voz do Senhor no jardim. E então, eles se esconderam de Deus. Eles estavam fugindo de Deus. O pecado, crianças, trouxe vergonha e culpa para Adão e Eva. O pecado trouxe a morte. Como eu mostrei aqui, o pecado separou Deus dos homens. O pecado trouxe medo, trouxe vergonha, trouxe culpa, trouxe a morte, a separação de Deus e os homens e os fez completos pecadores. O pecador age em falta de conformidade com Deus e com os seus desígnios, os seus propósitos. A falta de conformidade é não aceitar o que o Criador estabeleceu para que eu e você, para que nós fizéssemos. E a nossa referência desde o Éden sempre foi Deus. A gente entende o que é certo pela pessoa e referência de Deus. E a gente entende o que é errado sendo aquilo que vai contra a vontade de Deus. O nosso padrão do que é certo é Deus. Então, pecado é errar o alvo estabelecido por Deus. Crianças, o pecado original nos atingiu. Todos nós somos pecadores e estamos afastados da gloriosa presença de Deus. Romanos 3:23 nos diz isso. Somos escravos do pecado, mas através de Cristo, Ele morreu e pagou com a sua morte o preço, o salário de todos os pecados. E assim podemos ser livres do pecado, porque nele temos a reconciliação com Deus. Podemos nos aproximar de Deus. Fiquemos atentos quando a tentação bater na porta do nosso coração. Digamos não com a ajuda de Deus, do Espírito Santo de Deus. E se pecarmos, se o nosso coração pecar contra Deus, que possamos sentir a tristeza do pecado e assim chegarmos a Deus, confessarmos o nosso pecado e nos arrependermos. E se nós pecarmos e o nosso coração tiver o pecado, a gente praticar o pecado, que o nosso coração sinta tristeza, mas que possamos nos achegar a Deus com arrependimento no nosso coração, confessarmos o nosso pecado e abandoná-lo, porque assim o nosso coração terá alegria novamente. Vamos fazer uma oração e pedir que Deus aplique a sua palavra no nosso coração? Feche os seus olhos. Senhor Deus, obrigado por Cristo que pagou o salário do pecado com a sua morte na cruz. Hoje, Ele está vivo e Ele se conecta conosco e assim possamos desfrutar
da maravilhosa presença de Deus. Em nome dele é que oramos e agradecemos. Amém. Crianças, por hoje é só. Fiquem com Deus, que Deus te abençoe. Tchau! Graça e paz, irmãos. Deus nos abençoe, nesse momento agora que nós estaremos meditando um pouco na palavra do Senhor. Eu quero primeiro agradecer a igreja, vários irmãos que atenderam o meu pedido e participaram comigo na montagem, conosco, que participaram então na montagem dessa escola bíblica dominical. Nós quisemos fazer isso para que a igreja, para que os irmãos se sentissem participantes de fato da escola, não apenas como ouvintes, mas que de alguma forma também vocês participassem. E foi muito bom, para mim a experiência foi muito boa. Eu vou estar projetando alguns retratos que foram enviados, e eu tenho certeza que você também vai gostar e vai se emocionar bastante, tá bom? Enfim, hoje nós vamos falar um pouco sobre retratos de crente. É interessante a ideia do retrato, porque desde muito tempo se buscou uma forma de eternizar momentos. Então houveram períodos em que se faziam desenhos das pessoas, e até que por volta aí do século XVI criou-se então a primeira fotografia, as primeiras descobertas da fotografia. E então vem se trabalhando nessa pesquisa científica e chegou ao que hoje nós conhecemos como selfie, como o aparelho celular, de que todos podem em qualquer momento, então todo tempo a gente está tirando uma foto. Criança pega o celular e tira uma foto, você está passando pela rua, vê algo interessante, tira uma foto, filma. Ou seja, nós estamos sempre, nos nossos dias, registrando momentos significativos, registramos momentos porque nós queremos que eles fiquem guardados, para que a gente não esqueça imagens, Como é bom a gente rever fotografias de viagens que nós fizemos, de lugares maravilhosos que talvez a gente nem lembrava, fala, nossa, que lindo, eu estive aí. Então, o registrar a fotografia, o registrar a imagem faz parte da nossa realidade e faz parte da memória de cada um. Então, a gente fotografa para poder manter uma memória mais viva, mais colorida das nossas vivências, das nossas experiências. E que muitas vezes também nós gostamos de compartilhar com os outros, essas experiências que nós tivemos. Mas, e o que tem a ver então a fotografia, e a nossa escola bíblica de hoje? A nossa escola bíblica propõe nós falarmos sobre retratos de crente a partir da carta do apóstolo João, ou presbítero João, que foi endereçada a Gaio, E é sobre esse texto que nós vamos falar hoje. Então, a terceira carta de João é um único capítulo, corrido. Vamos ler, e à medida que a gente for desenvolvendo o texto, a gente vai voltando novamente. O texto começa dizendo assim: ao presbítero amado Gaio, a quem eu amo, na verdade, amado acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isso fazes, mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram este testemunho do amor. Bem farás, encaminhando-os em sua jornada, por modo digno de Deus. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios.
Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas de Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeitos com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz, a paz seja contigo. Os amigos te saúdam, saúda os amigos, nome por nome. Amém? Esse é o texto do qual nós hoje estaremos, ou no qual nós hoje estaremos meditando, né? Refletindo e pensando sobre fotografia, sobre retratos de crente. A carta de João deve ter sido escrita, né? Ele deve ter escrito. Esse João é o apóstolo João, é o discípulo amado que andou com Jesus, e ele é conhecido, né, como sendo o apóstolo do amor, porque ele escreve muito a partir desse tema, ou incluindo esse tema em todos os seus escritos. E essa terceira carta, né, não escapa. Ele vai elogiar Gaio justamente em cima dessa questão da hospitalidade de Gaio, do amor que Gaio exercia para com aqueles que se aproximavam dele, né? Por que estudarmos essa carta? Ela revela a vida local de uma comunidade cristã primitiva. Então, de certo modo, o motivo de nós estarmos estudando essa carta é justamente porque ela mostra essa realidade de uma igreja que está começando, né? Da igreja do Senhor que estava começando. Se nós pararmos para refletir sobre a nossa igreja, sobre esse momento agora que nós estamos vivendo um novo tempo, né? Nós estamos mudando um ciclo na história da nossa igreja, né? Estávamos com um pastor, estamos prestes a receber um novo pastor. Estávamos até o começo do ano tendo a possibilidade de nos reunirmos todos na igreja, para todos os eventos e com muita liberdade. E hoje nós estamos num momento, né, de distanciamento, de não podermos estarmos completamente livres para congregarmos, para abraçarmos, né? É uma maneira diferente de nos relacionarmos. E o que ocorre? Nós estamos então vivendo um novo começo. É uma nova realidade, é um novo tempo para a nossa igreja local. Tá? Um segundo motivo porque nós estaremos estudando essa carta é porque ela apresenta o diagnóstico de uma alma espiritualmente saudável. E nós podemos parar e pensar, como está o nosso coração? Como nós nos temos comportado, ou como nós nos comportaremos de hoje em diante? Diante dos desafios, diante da realidade que nos cerca. E terceiro, nós estudaremos essa carta de João, porque ela nos oferece um curso sobre hospitalidade cristã para com os obreiros missionários. Eu tenho visto a nossa igreja, né? Já tem um tempo que eu estou nela, e eu percebo que há, por um lado, né, uma certa afetividade e responsabilidade com obreiros que têm chegado na nossa igreja e que têm passado por aí, que têm ficado conosco
não é o quanto a igreja tem amado, o quanto a igreja tem abraçado. Então, assim, não há, de certo modo, o que apontar como igreja defeito. Mas nós podemos ainda ser melhores, individualmente, né? Não apenas como um todo, mas como indivíduos. Nós podemos apresentar melhoras. Não há nada que não possa ficar melhor, diz um ditado, né? E dentro dessa proposta, então, nós vamos pensar no primeiro retrato que nós temos aqui. Nosso primeiro retrato é o retrato de Gaio, né? Gaio, o texto diz assim: o presbítero ao amado Gaio. O presbítero, então, referindo-se ao próprio apóstolo, né? Então ele fala como se na terceira pessoa. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. O apóstolo João, ao que tudo indica, ele foi um discipulador, né, de Gaio, porque ele o chama de discípulo, de seu discípulo, né, e que ele é amado, que ele tem uma estima muito grande. João tem uma facilidade muito grande para amar. E ele tem esse afeto por Gaio, e ele reconhece em Gaio vários valores, vários predicados, vamos assim dizer, né? Ao falar então sobre Gaio, ele diz assim: você é amado e amável. É interessante nós pensarmos, eu já falei com vocês em outros momentos sobre a questão do amor. A igreja, ela tem que ser conhecida pelo amor. Nós precisamos expressar o amor, especialmente para com aqueles que se aproximam de nós. E que hoje a gente vê o quanto as pessoas realmente necessitam de serem amadas, de serem acolhidas. Gaio, ele representa essa pessoa. Olhar para Gaio é falar de alguém que, como João, também era amado, também era amável. Tá? E o texto diz assim, olha, eu sei da sua prosperidade e sei o quanto você é saudável e desejo que Deus aumente a sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. João, ao olhar para Gaio, via a alma de Gaio, via o interior de Gaio e de como interiormente ele era alguém saudável. E ele deseja que da mesma forma, na mesma medida que o interior dele, que a alma dele era saudável, que da mesma forma Deus fizesse prosperar a vida dele. Deus pudesse dar saúde física a ele, como ele proporcionava ou ele buscava ter essa vida espiritual saudável. De que vida espiritual saudável nós podemos pensar a partir de Gaio? Nós podemos pensar, hoje quando a gente fala em saúde, uma das primeiras coisas, né, que os médicos nos dizem é sobre alimento, de que nós devemos buscar uma dieta saudável. E pensando do ponto de vista espiritual, de uma alma saudável, de que alimento espiritual nós então precisamos? Nós precisamos alimentar-nos da palavra de Deus. A Bíblia diz assim em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Nós devemos buscar a palavra de Deus como uma criança tem desejo ardente pelo leite materno. Outra coisa que nós devemos buscar para ter uma vida espiritual saudável é ter uma vida de oração. De termos uma vida de oração pessoal com Deus, de intimidade com Deus, de estarmos no nosso quarto, de estarmos no nosso espaço, ou onde nós estivermos, nós temos o nosso coração, a nossa mente voltada para Deus em todo o tempo, orando,
Não useis de vãs repetições. Quando orardes, né? Orarás ao teu Pai. E Ele vai te ouvir, Ele vai te responder. As Escrituras dizem, olha, eu serei achado de todo aquele que me buscar. Então busque o Senhor, queira o Senhor na sua vida. Outra coisa importante para que nós tenhamos uma vida espiritual saudável é exercício, atividade física, atividade emocional. Nós precisamos exercer piedade, nós precisamos exercer a bondade, a misericórdia. Temos ainda que desenvolver fidelidade na mordomia. E quando nós falamos mordomia, nós estamos falando de serviço como mordomo, como alguém que está aqui a serviço de Deus. A Bíblia diz assim em 1 Coríntios 4, versículo 2, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. E por fim, pratiquemos as boas obras. Certo? Efésios 2:10 vai dizer, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Gaio andava na verdade. Gaio praticava essas coisas e ele tinha uma vida saudável espiritualmente. Amados, se Deus nos abençoe, se nós tivermos uma vida reta diante de Deus, se nós tivermos o nosso coração, o nosso interior espiritualmente saudável diante de Deus, e Deus nos abençoar, Deus nos fazer prosperar, e Deus nos der saúde física à medida que for a nossa vida espiritual, aleluias, vamos buscar isso. Vamos buscar isso de Deus. Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe. Eu quero que o Senhor me prospere. Eu quero que o Senhor me dê saúde. Assim como a minha saúde espiritual vai bem, que o Senhor também possa fazer assim na minha vida física, na minha vida material. E nós podemos orar e desejar isso uns pelos outros. Eu desejo isso para você nessa manhã. Que o retrato da sua alma seja um retrato de alma saudável. E que Deus abençoe a sua vida física, a sua vida material, como tem abençoado a sua vida espiritual. Gaio andava na verdade. Versículo 3, versículo 4 vai dizer, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho na tua verdade, como andas na verdade. Não tenho maior alegria do que essa, de ouvir que meus filhos andam na verdade. O que é andar na verdade? O que é a verdade? Jesus Cristo diz assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Andar na verdade é andar em Cristo. É ter uma vida digna de ser portador da mensagem de Cristo, de ser portador, de ser alguém que Cristo habita. Isso é andar na verdade, certo? Uma quarta atitude, né? Um quarto predicado que Gaio tinha é cooperar com a verdade na proclamação do Evangelho. Isso é muito importante. Isso diz respeito a fazer missões. Isso diz respeito a contribuir, a participar ativamente para que o Evangelho seja espalhado, propagado. Se eu não posso ir, outros podem ir. Gaio, pelo que a gente vai lendo no texto, né? Ele era um moço muito hospitaleiro. E quando ele, né, não podia ir, e talvez ele não pudesse ir e fazer missões, ele recebia obreiros em sua própria casa, ele acolhia obreiros em sua própria casa, por um período de tempo. E depois ele mesmo enviava esses obreiros. Certamente ele tinha uma certa condição para poder contribuir, né, e injetar financeiramente, moralmente, para que outros pudessem ir.
Muitas vezes nós não dispomos de condições suficientes para poder contribuir financeiramente para que outro vá para missões. Mas às vezes nós temos contatos que podem abrir portas. Ou muitas vezes nós podemos dobrar os nossos joelhos e interceder para que Deus abra portas diferentes para os missionários. Sustento. O Gaio, né? O amado Gaio também cooperava, também tem como retrato, né? Um bom retrato de crente, porque ele praticava essa hospitalidade cristã. Tito, capítulo 1, versículo 2, diz assim, que o obreiro deve ser dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante. Então, muitas vezes, nós, como obreiros, nós não somos hospitaleiros, né? E nós precisamos desenvolver isso. A Bíblia diz assim, que muitas pessoas, sem saber, receberam, hospedaram em sua casa anjos. E nós precisamos estar atentos para estar fazendo a vontade de Deus, especialmente para com aqueles que têm servido ao Senhor, levando e propagando o Evangelho. Como eu já disse, né? Gaio encaminhava os obreiros em sua jornada. Versículo 16 ao 18, ele vai dizer, conhecemos o amor... o versículo 5 e 6 diz, amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isso faz, mesmo quando são estrangeiros. Não tem que ser necessariamente, não era da minha igreja local. Não era judeu. Independente se era judeu, se era grego, desde que esses homens, esses obreiros que chegavam ali na região, né, de Gaio, tivessem pregando o Evangelho, falando do nome de Jesus, ele recebia, ele acolhia. E o versículo diz, fazes bem, mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor, bem farás, encaminhando-os em sua jornada, por modo digno de Deus. Muitas vezes, muitos missionários passam tantas necessidades, né? Passam tantas privações. Eu já brinquei com vocês em outro momento na igreja, né? Ou já conversei com vocês em outro momento na igreja, de quando muitas vezes a gente faz pedido, né? De cesta básica, ou de roupa para bazar. Muitas vezes tem coisas tão ruins, né? Quando a gente pode dar melhor. Eu gosto muito do texto de Malaquias, quando ele fala assim, olha, vocês têm trazido para mim um animal coxo, o dilacerado. Apresenta essa oferta ao teu governador e vê se ele recebe você na presença dele. Quanto mais o animal que você está levando. E muitas vezes nós queremos comparecer diante de Deus, levando ou trazendo ofertas dilaceradas. Ofertas que não têm valor, nem para nós. João está elogiando Gaio, justamente porque ele diz, olha, você tem conduzido esses obreiros para outras regiões, para estar indo pregar mais adiante, você recebe em sua casa, acolhe bem, acolhe com amor, e posteriormente você os envia, e quando você os envia de modo digno de Deus. Como nós temos enviado as pessoas para pregar o Evangelho? Como nós temos contribuído para que obreiros possam sair e fazer missões? Eles têm vivido de modo digno do Evangelho?
Eles têm tido roupa decente, têm tido calçado decente, material de higiene decente e suficiente. Muitas vezes nós falamos ou ouvimos falar sobre missões que quem quer ser missionário tem que ser alguém desapegado, né? É quase que ser um budista, né? Um franciscano, larga tudo. Não é exatamente isso. Não tem que ser exatamente isso. Eu olhar para a pessoa e falar, não, ele escolheu esse destino, agora deixei ele padecer. Nós precisamos amá-los. Nós precisamos cuidar deles. Para que eles sejam considerados dignos de Deus. E que o que nós ofereçamos como se não, oferecendo ao Senhor. Amém? O capítulo 3, versículo 16 de João diz assim, 16 ao 18, diz assim, de 1 João, diz assim, conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens no mundo, e vendo seu irmão necessitado, e lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Não vou nem comentar. Quando nós olhamos para Gaio, nós percebemos que certamente ele tinha algumas motivações para se comportar dessa forma, para ter esse proceder, para que o retrato dele mostrasse essas características em alto relevo. Ele era fiel a Deus. Os dispenseiros de Deus, em 1 Coríntios, diz que cada dispenseiro se ache fiel diante do Senhor. Ser fiel é praticar aquilo que o meu Senhor designou que eu fizesse. E o versículo que eu acabei de ler sobre amor fala sobre o que nós devemos fazer. Outro motivo, outra motivação que Gaio tinha era porque o amor de Deus estava nele e ele amava os irmãos. Mateus 10, versículo 40 diz, quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então, quem recebe um obreiro e cuida bem, recebe o próprio Deus, recebe o próprio Cristo. E se nós não amamos quem nós vemos, se nós não recebemos quem nós vemos, como nós amaremos ou receberemos quem não vemos? Devemos mostrar na prática, em obras, o nosso amor por Deus. Outra razão porque Gaio, outro motivo que Gaio tinha para expressar dessa forma o seu cuidado, o seu zelo para com a casa do Senhor e se tornar um retrato digno do Evangelho, era o dever, a sensação de que ele devia obedecer a Deus. Nós precisamos ter essa consciência de que nós precisamos obedecer a Deus. E dentre as coisas que Deus tem nos dado como orientação para que nós nos comportemos Gálatas 6, versículo 2 ao 6, que diz: levai as cargas uns dos outros, porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória em si mesmo, e não no outro, porque cada qual levará a sua própria carga,
e o que é instruído na palavra reparta de todos os seus bens com aquele que instrui. Então nós devemos participar da vida desses obreiros ativamente. E como resultado da prática de Gaio, né, de ser hospitaleiro, de ser um obreiro cuidadoso, ele cooperava, né, com uma maior propagação do Evangelho. Então nós temos aqui em Gaio um bom retrato para nós nos espelharmos e procurarmos seguir e procurarmos chegar perto, né, do que ele foi. Um segundo retrato que o livro de João, né, de 3º João, nos mostra é o retrato de Diótrefes, nome diferente, né? Diótrefes. Esse moço ele é completamente o oposto de Gaio. Tá? O texto vai dizer assim, ó, versículo 9: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Então esse Diótrefes, né, o texto vai dizer que ele gostava de ter primazia. Ao que tudo indica, ele assumiu a liderança da igreja, né? Porque se quer ter primazia, ele assume a liderança da igreja. Porém, né, no seu comportamento, ele vai, de certa forma, minar o comportamento da igreja. Primeiro fator, primeira coisa que João reclama: far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. Primeiro que ele recebeu a carta, né, que João escreveu, e ao que tudo indica, ele não comunicou à igreja a respeito dessa carta. Depois que ele ainda fala palavras maliciosas, certamente ele fala mal do apóstolo João para a igreja. Porém, João vai dizer: olha, eu vou fazer ele lembrar, certo? Da carta que eu enviei e de que ele tem falado coisas ruins a meu respeito. Tá? E não satisfeito em ter esse comportamento maledicente, não contente em ter esse comportamento de querer ser o dono da verdade, certo? Ele mesmo não acolhe os irmãos. Então ele está na liderança, ele está à frente, mas ele se recusa a receber obreiros na sua casa e talvez certamente dentro da própria igreja. Reprime a igreja de modo que alguns irmãos que querem receber esses obreiros em casa, então para que esses irmãos não recebam, e ainda expulsa esses obreiros. Gente, que retrato feio! Que imagem ruim que nós temos, né, desse Diótrefes. E ele diz: amado Gaio, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Aqui esse versículo reforça o outro que nós conhecemos: como amamos a Deus que não vemos, se nós não somos capazes de amar o irmão a quem nós vemos. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, disse Jesus, se tiverdes amor uns com os outros. Então, vamos praticar, vamos imitar aquele que tem uma boa prática, e não o que tem uma má. Porque o que tem uma boa prática procede de Deus. Mas aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Se não ama, não conhece a Deus. Quanto a Demétrio, né? Parece que é um outro moço, ou é um outro moço que aparece na história, né? Mas parece que ele é esse mediador, né? Quem está trazendo as últimas notícias para
João e que vai ser o condutor dessa carta para Gaio. Ele elogia Demétrio, falando a respeito do seu comportamento dele, né? De que ele é uma pessoa maravilhosa, muito boa, que ele dá bom testemunho e tal. E o que acontece? Nós então temos nesses dois homens, ou nós temos no livro de João, nessa carta de João, alguns retratos a seguir e outros para não seguirmos, para de fato desprezarmos. O de Demétrio, que quer ser o dono da situação, quer ser o líder, mas que por outro lado, a liderança dele é para conduzir as pessoas para não praticar o bem. Por outro lado, nós temos alguém mais passivo e que mostra a liderança pela sua prática. E não porque ele quer primazia, mas porque as pessoas, quando chegam até ele, ele acolhe. Ainda que o Diótrefes seja contra acolher missionários em casa, né? Ser hospitaleiro, o Gaio continua sendo. O Gaio não só recebe em sua casa, mas também patrocina e envia e ajuda para que os missionários possam sair e pregar o Evangelho. Então nós temos em Gaio um bom exemplo de alguém que é hospitaleiro, de alguém que é amável, de alguém que é cordial, para que nós possamos seguir. E não seguir o comportamento de Diótrefes, certo? Como reflexões para essa manhã, eu quero chamar você, a sua atenção. Com qual retrato você se identifica? Você se acha parecido hoje com Gaio ou você se acha parecido com Diótrefes? Você é alguém que recebe obreiros em sua casa, que acolhe, ou que quando vem à igreja você recebe, você acolhe, você ama essas pessoas quando aparecem? Outra proposta de pensarmos, de refletirmos é: como que eu quero ser lembrado? Né? Que testemunho as pessoas darão de mim amanhã? Eu penso que a gente nunca viveu tanto momento de a gente querer viver tão bem o dia, o presente, como nós temos vivido nesses dias. Né? Porque assim, nós estamos diante de um caos mundial em que uma epidemia, né, nos ameaça de morte todo dia. Sem a gente procurar, a treva aparece. E nós somos desafiados a oferecer o melhor de nós cada dia. E eu quero te questionar: que lembranças você está deixando? Que fotografia as pessoas colocarão sobre a mesa de você? Quais serão os predicados, né, que serão lembrados a seu respeito? É de alguém que era amável? Era de alguém que cuidava das coisas do Senhor? Porque Deus é Deus? Porque Deus disse para você fazer? Porque você ama a Deus? Ou você quer ser como Diótrefes, que o que fazia era para aparecer e não por amor? A Bíblia diz que toda pessoa que recebe o amor de Deus é capacitada a derramar amor aos outros. Como eu já falei, Jesus Cristo disse: nisso conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Em outro momento ele disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Então o Senhor Deus é quem nos capacita a amar. Não é fácil, mas nós precisamos buscar ter essa prática de amor uns para com os outros, por amor ao próprio Deus. E devemos servir ao Senhor com as motivações corretas, e não para que o Senhor nos abençoe. A Jó, ele respondeu: Jó, quem me deu primeiro para que eu tenha que retribuir?
Então, quando nós fazemos algo em prol do reino do Senhor, em prol de alguém que está necessitado, nós devemos fazer porque Deus já nos tem abençoado, porque Deus já nos tem dado condições para isso. E principalmente, nós devemos trabalhar pela propagação do Evangelho, que é a grande comissão: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Amém? Que o Senhor Deus nos abençoe, abençoe o seu domingo. Nós estaremos agora projetando as fotografias dos crentes da Igreja Presbiteriana do Jardim América. E mais uma vez, obrigada a cada um que carinhosamente participou conosco. Em outros momentos nós teremos mais dinâmicas, né, para que vocês também possam estar interagindo. Amém? Que Deus nos abençoe. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão.